Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127.
Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus
pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos.
Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa,
será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários.
Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade,
não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas.
De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada
até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite
e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor.
Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso.
Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva,
são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede.
Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude
são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal, quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal, quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal, quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro. Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal, quando tiverem de se confrontar com os adversários. Salmo 127. Oração poderosa pedindo proteção a Deus pelos nossos filhos. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. De nada serve trabalhar desde a madrugada até altas horas da noite e comer o pão ganho com suor. Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso. Os filhos que temos são uma dádiva, são um galardão que o Senhor nos concede. Os filhos que nascem na nossa juventude são como flechas nas mãos de um valente guerreiro.
Felizes os que fazem uma boa provisão deles. Nunca hão de ficar mal, quando tiverem de se confrontar com os adversários.